to see this. O programa Destaque está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Dr. José Ferreira Nunes. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Ceará em 71, mestrado em Produção e Reprodução Ovina pela Universidade Federal de Santa Maria em 75, doutor em Fisiologia da Reprodução da Universidade de Paris IV Sorbonne em 82 e pós-doutorado em Fisiologia da Reprodução em Deauville, na França. É atualmente professor titular, coordenador do doutorado em Biotecnologia do Renobio e chefe do Laboratório de Tecnologia do Sêmen Caprino Ovino do Núcleo Integrado da Biotecnologia da UES. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em inseminação artificial animal, atualmente principalmente nos seguintes temas: águas de coco, caprino, sêmen, inseminação artificial e ovinos. É muito prazer estar recebendo o senhor aqui, doutor José Ferreira Nunes, aqui nos nossos estúdios. É sempre esse programa que chama-se Destaque, a gente começa perguntando, e por que o senhor se interessou, como foi a sua entrada nesse mundo da engenharia genética e da biologia? E quando o senhor era menino, o senhor queria ser o que o senhor é hoje? Com certeza, Jonas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a nossa presença ao programa e, ao mesmo tempo, dizendo a você que, na nossa infância, meu pai era criador de vacas leiteiras ali próximo a Fortaleza, ao aeroporto, né? E eu sempre ficava maravilhado quando eu via os veterinários aplicar remédio nas vacas. Então, eu já comecei a imaginar que eu poderia ser veterinário e trabalhar um pouquinho com a área animal. Então, depois disso, surgiu uma possibilidade de eu enveredar para a Embrapa, a antiga Embrapa, a empresa brasileira, antiga não, na época, 1974, a Embrapa. Trabalhei mais ou menos uns 8 a 10 anos na Embrapa, fiz meu mestrado, meu doutorado. Voltei para a universidade, pedi demissão voluntária da Embrapa, fiquei na nossa universidade, onde terminei veterinária, e implantamos lá o primeiro mestrado, a primeira especialização, o primeiro mestrado e o primeiro doutorado da UES. Então, a pós-graduação na UES, modéstia à parte, ela ocorreu justamente pela área veterinária. Hoje nós temos um curso de veterinária, pós-graduação, doutorado com conceito 6 na CAPES, e esse conceito 6 na CAPES faz com que nós tenhamos uma inserção internacional muito forte, principalmente com a França, com grupos americanos e com grupos canadenses. Então, sempre corria na minha veia e corre ainda aquela ideia de se pesquisar, principalmente a área de reprodução animal. E a gente já hoje tem uma possibilidade enorme, já na UES, de produzir, através do nosso grupo lá do professor Vicente, o primeiro cabrito transgênico, né? Nós estamos também, uma pesquisa com o professor Ricardo, desenvolvendo o ovário artificial, e a nossa pessoa mesmo, com um grupo, nós estamos a desenvolver um bioproduto, que é a água de coco, como diluidor de sêmen e embriões dessas espécies, inclusive agora do homem. Então, sempre esteve presente essa curiosidade de colaborar em termos de produção científica, considerando que o Brasil hoje, em termos mundiais, poderia imaginar que seria a 13ª potência em produção científica no mundo, né? Mas na área de patentes, na área de produtos biotecnológicos, nós estamos ainda em 47º, 48º, se não me falha a memória. E isso aí fez com que a gente voltasse um pouquinho da nossa academia para cursos biotecnológicos, de tecnologias, capazes de incrementar o sistema produtivo. E hoje nós estamos coordenando o Renorbio, você falou no nosso currículo, é um doutorado que envolve 36 instituições de todo o Nordeste. Mas como é que nasceu o Renobio? Pronto, o Renorbio nasceu numa reunião de fórum de pró-reitores. Eu ocupava a pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa, 2004 a 2008. Em 2005, nós fizemos a primeira reunião de trabalho como coordenador. Nós
convocamos os pró-reitores e pensamos criar uma rede, a rede já estava criada, criar um núcleo de pesquisa de pós-graduação que pudesse alimentar essa rede. E, para surpresa nossa, nós tivemos um doutorado aprovado da CAPES, com conceito 5, também em sessão internacional. Hoje, no Brasil, nós só temos um da USP, que é igual ao nosso, né? E isso fez com que a gente começasse a pensar em biotecnologia, porque uma das coisas é você produzir cientificamente, deixar nas prateleiras. O empresário nunca tem, às vezes, acesso àquelas tecnologias. Já a Renorbio não, a Renorbio ela pensa especificamente num bioproduto, num bioprocesso, e que esse bioprocesso ela atinja justamente o sistema produtivo. Nós temos uma pirâmide produtiva e essa pirâmide tem como base justamente o núcleo de pós-graduação, aí nós trabalhamos os seres modificados, a parte de proteoma, a parte de biologia molecular, e vamos trabalhando nas áreas de concentração até se chegar à indústria. Então, eu digo sempre, o Renorbio hoje tem 146 patentes, e essas 146 patentes, apenas uma, ela se encontra disponível já com plano de negócio. Então, a ideia nossa é que nós estejamos junto com o pessoal, com os empresários, principalmente do Ceará, na FIEC, já estamos fazendo os primeiros estudos, né, para ver quais seriam daquelas 146 patentes, aquelas de viabilidade econômica, técnica, científica também, que pudessem ser englobadas pelo sistema produtivo. Isso já está ocorrendo. E por causa da disseminação dos meios de comunicação, quando a gente pensa em rede, a gente pensa em rede tecnológica, em interligação, e que se liga a culturas vivas. Como é que funciona a tecnologia, por exemplo? E vamos começar lá para o aluno que se interessa para entrar, para fazer um doutorado. Esse aluno, ele participa de toda essa rede, ele faz o doutorado aqui, e ele também vai estudar lá em Belém, ou vai estudar em Manaus, ou vai estudar lá no Rio Grande do Sul. Como é que funciona? Ótimo. Muito boa a sua pergunta. A ideia maior era que a própria CAPES no começo ficou temerosa. Como é que vocês vão formar um doutor que não vai saber nem pipetar? Ora, mas dentro dessa possibilidade, como é só o Nordeste, existe a Bionorte criada, envolve os 9 estados do Nordeste, mais o Espírito Santo, que faz parte dessa rede conosco. Nós fazemos em tempo real uma videoconferência, nós temos aulas em videoconferência, a parte teórica. E a parte prática, nós pagamos o deslocamento dos alunos, não só facilitando a interação melhor entre pesquisadores e alunos, mas também facilitando alguns laboratórios mais apropriados, mais capacitados para desenvolver aquele tema da qual o orientador está desenvolvendo com o aluno. Então, isso foi um modelo até então colocado em dúvidas, e hoje não existe mais dúvidas, porque está sendo criado e foi criado e aprovada a Bionorte agora, né, a Biocentro, a região da Centro-Oeste, e eu diria até a você, Jonas, que esse modelo hoje de pós-graduação faz com que nós tenhamos um doutor formado praticamente em 3 anos, né, com temas altamente importantes para o sistema produtivo, como envolve a agropecuária, recursos naturais, a parte de saúde e química industrial. Então, nessas áreas aí, nós temos uma série de patentes, né, incluindo fármacos na área de bioprodutos, né, principalmente aqueles retirados do bioma da Caatinga, né, que é muito rica a nossa Caatinga. A gente fica pensando só na Amazônia, mas realmente a região Nordeste, principalmente com a nossa Caatinga, ela é muito rica em bioprodutos, em biofármacos. Nós poderíamos retirar várias moléculas ativas de substâncias como a própria carnaúba, que é motivo de uma patente, que foi desenvolvida pela professora Queiroz, juntamente com o Antônio Carlos, né? E ela fez o seguinte, ela isolou um pigmento da cera da carnaúba, capaz de ser tão bom ou eficiente quanto qualquer remédio hoje disputado no mercado para efeito de controle de colesterol. Então, são exemplos assim bem característicos e simples da nossa biodiversidade que a gente poderia trabalhar e se está trabalhando. E eu tenho uma certa curiosidade em relação o que vocês desenvolvem aqui em torno da proteoma, que é uma das genoma e proteoma que vocês trabalham aqui. Pronto. Né? Dentro da parte de proteoma, nós temos uma série de pessoas importantes dentro da região Nordeste, com laboratórios montados especificamente para analisar o proteoma da parte de sêmen, do próprio embrião, e também se refinar proteínas recombinantes, da qual você coloca, por exemplo, dentro do leite da cabra, uma lactoferrina,
uma lisozima capaz de, quando chegar no organismo da criança, diminuir os efeitos da diarreia, ou praticamente ser uma autovacina. Isso nós estamos já produzindo através do leite da cabra, através do professor Marcelo Bertolini, da Unifor. Então, dentro desse contexto, nós estamos multiplicando aquelas pessoas de competências e aquelas pesquisas que podem não só ser interessantes para a aplicação, mas principalmente para o social. Porque nós imaginamos que no Nordeste do Brasil, além da fome proteica, nós temos uma perda muito grande de crianças até 1 ano de idade, principalmente por diarreias inespecíficas. Pois é, doutor, mas então, o leite da cabra não seria bom para o cabrito? O leite bom para o humano não seria o leite humano? Não, veja bem, dentro dessa perspectiva você está correto, mas uma cabra, como ela produz em torno de 3 a 4 litros, ela seria uma verdadeira biofábrica, né? Para essas proteínas serem expressas através de genes recombinantes. É por isso que são melhorados. São melhorados. E aí nós temos uma aplicação específica para, como se fosse uma autovacina. A criança que recebe aquele leite, além de ela se nutrir, ela está recebendo uma autovacina que vai curá-la contra diarreias inespecíficas. E essas diarreias, não preciso dizer você que na pediatria e na geriatria, causadoras de morte, porque é uma desidratação muito grande, principalmente na qualidade de alimentação que nós temos na região Nordeste. Então, o Renorbio se preocupou com temas específicos, social e, ao mesmo tempo, aplicados. Por exemplo, nós trabalhamos com a parte de água de coco em pó. Pois como é que surgiu essa ideia da água de coco? De repente, nem existia coqueiro aqui, né, no Brasil. O coqueiro veio para cá e agora, e que se descobriu que o coqueiro é uma fonte absolutamente maravilhosa. Né? Olha, e eu poderia até contar um pouquinho dessa história, sendo bem pragmático, que quando nós voltamos no nosso pós-doutoramento na França, nós vimos que o sêmen, principalmente do carneiro, do bode, ele tem uma enzima, que é uma substância, que age em cima. Essa enzima é a mesma presente no veneno da cascavel. Se chama fosfolipase. Essa fosfolipase, em combinação com os diluidores que você usa para diluir o sêmen, se transforma em lisolecistinas e ácidos graxos que vão romper a membrana do espermatozoide. Aí nós tínhamos que trabalhar ou retirando o plasma seminal, a parte líquida do sêmen, que é uma tecnologia bastante utilizada ainda no mundo, mas graças a Deus com a água de coco que não tem fosfolipídio, a gente conseguiu não ter mais a interação desse produto, da enzima, com o fosfolipídio, e consequentemente a gente não tem a lisozima. Se a gente não tem a lisolecitina, que rompe a membrana do espermatozoide, nós podemos conservar sêmen por anos e anos, sem problema de rompimento de membrana plasmática do espermatozoide. Isso nos valeu a primeira patente biológica do país, em 1994, e depois disso nós colocamos a água de coco em forma de pó, porque a água de coco ela é muito perecível, né? Então nós escolhemos através com a doutora Cristiane Clemente, que é uma colaboradora nossa, ela conseguiu determinar o estágio ideal do coco, conseguiu colocar essa água de coco em forma de pó. Nós temos aí em torno de 100 litros de água de coco para formar 15 a 20 quilos de pó. E esse pó hoje, eu lhe garanto a você, nós temos 12 patentes na Renorbio. Aí depois esse pó é diluído em água? Pronto, então veja bem... E ela não degrada a qualidade dela? Não, porque veja bem, dentro desse aspecto aí nós temos um produto com 1% só de umidade, se mantém em prateleira, essa é uma das vantagens da água de coco em pó, ela mantém todas as suas características, e você adicionando a água, você volta a ter aquela água de coco, que você teria 24 horas no máximo para usar. Com água de coco em pó, você pode 5 anos em prateleiras. Aí nós já usamos isso para conservação de vírus, com a professora Isabel, para a conservação do vírus da dengue, para o vírus de vacina aviária, com uma outra colega nossa que fez um doutorado conosco, a professora Márcia Sobral. Nós temos uma série de problemas que foram resolvidos com a água de coco em pó. Temos agora conservação de sêmen em todas as espécies, inclusive o capote. Inclusive tem uma nossa empresa produtora aqui de capotes que está utilizando o nosso diluidor água de coco em pó em substituição ao diluidor francês, que custa além de caro, né? Estava em falta no comércio. Nós ensaiamos a água de coco lá, hoje eles estão produzindo capotes aqui em Fortaleza só com a água de coco em pó. Então, a ideia maior é justamente essa, é você ter um produto, ou existem tecnologias que você possa ir imediato ao sistema produtivo. Porque isso, além da economia, favorece a aplicabilidade do serviço acadêmico. Você vê a UES hoje é uma universidade que produz bastante conhecimentos, a própria veterinária, como eu falei anteriormente, né?
é o maior curso na área de caprino-ovinocultura do Brasil, nessa área tem um conceito 6 na CAPES, mas grande parte dessas tecnologias às vezes continuam nas prateleiras. Então a gente está pensando em conseguir transferir essas tecnologias ao sistema produtivo. Para isso nós temos que ter uma equipe muito boa na parte de extensão, né, que possa falar mesmo o linguajar do homem. Nós fizemos com o Dr. BC Neto, que é uma pessoa colaboradora, um programa de combate à erradicação à miséria, o PROTEME. Apresentamos ao MDA, o MDA já aprovou esse projeto. A ideia nossa é colocarmos as cadeias produtivas, que também nós estamos trabalhando com sêmen de peixe, né, para conservação. Vamos formar bancos de germoplasma, caprino e ovinocultura, piscicultura, como eu lhes falei anteriormente, a parte de barragem subterrânea e a parte de apicultura. Quer dizer, nós vamos, dentro do Nordeste, desenvolver aquelas vocações, né, aqueles sistemas vocacionadamente importantes para a região, para que a gente possa, na medida do possível, transferir isso ao sistema produtivo. Se por trás existe uma empresa capaz de nos ajudar, melhor. Então, a ideia maior é que nós tenhamos, dentro da UES hoje, um projeto ambicioso que possa contemplar o sistema produtivo e o sistema que paga, são as pessoas que pagam os impostos, são as pessoas que têm necessidade dessas tecnologias. Se a universidade ela não se coloca em prol, em serviço da sociedade, não adianta, né, Jonas? A gente fica sem alternativas para chegar ao governador e dizer assim, olha, isso é importante, doutor Cid, porque a universidade poderia fazer isso. Então, nós estamos com um plano ambicioso, nós estamos até por conta disso, dessas ideias, um grupo nos escolheu para a nossa candidatura a reitor. E, pois é, isso que eu ia perguntar. Chegou aqui uma informação através do Pombo Correio, não tem essa história do Pombo Correio, né? De que tem um grupo querendo que o senhor se candidatasse à reitoria. Pronto. Mas não seria uma contribuição pelos serviços que o senhor tem prestado, visando toda essa sua dedicação? A gente vê que o senhor tem uma dedicação muito grande à UES, né? Para coroar com êxito as suas ideias e colocar a UES. Foi muito bom você ter falado isso, porque como eu sou cearense de Fortaleza e terminei veterinária na universidade, conheço a universidade, já galguei alguns postos como primeiro coordenador de curso de pós-graduação, pró-reitor, ocupei vários cargos, e aí eu chego à conclusão dizendo o seguinte, que eu poderia e posso contribuir muito mais com a nossa universidade, porque a gente conhece, além da universidade, os problemas da sociedade do Nordeste. Então eu acho que a minha posição hoje, meus 65 anos, né, eu poderia, antes dos meus 70, colaborar efetivamente com a nossa universidade, colocando justamente essas tecnologias em disponibilidade para o sistema produtivo. E quando é que vai acontecer a eleição? A eleição ela ocorrerá no dia 11 de abril, o sistema de consulta, né? Nós temos já a partir de hoje, amanhã e depois, a parte de inscrição das chapas, né? E nós vamos ter provavelmente alguns debates, né, junto às universidades que compõem os campos que compõem a reitoria, a Universidade Estadual do Ceará, Crateús, Tapipoca, Tauá, Limoeiro, Quixadá, todos esses campos, Iguatu, todos esses campos serão importantes e serão visitados por nós, porque nós estamos com a política também de beneficiar bastante o interior. Porque pouco adianta se ter uma universidade forte em Fortaleza e se ter campos do interior com tecnologias ainda não desenvolvidas. Então, a ideia é qualificar ao máximo esses professores, inseri-los dentro desse contexto das tecnologias, porque eu acho que um país ou uma região só se desenvolve com a disponibilidade e a criação de tecnologias, né? Não adianta se pensar que tecnologia ela foi gerada somente para ficar em prateleira, se for isso, não adianta. Então, nossa política é em cima dessa transferência. E como é que a UES, você pretende fazer com que ela chegue a esse patamar? De que forma você está pensando em atrair forças e inteligências para dentro desse seu grupo? Pronto. Uma das coisas importantes é com esse projeto que eu acabei de citar, da qual o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia já deu sinal verde para a gente, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário aqui no Ceará, a gente possa, através de alguns projetos específicos, como São José e outros projetos que nós sabemos que existem para a erradicação da miséria, a gente colocar professores, mesmo os aposentados, professores
ou pesquisadores visitantes através de bolsas, né, que a gente poderia captar através desses recursos, desses projetos, e colocar um projeto Rondon outra vez para o interior, principalmente para o interior. O que é a UES, quer queiram, quer não, ela tem uma alma bastante interiorizada. E eu digo sempre que a UES hoje está sem alma, ela só tem um corpo. Nós temos que ver a UES como uma universidade bastante efetiva sob o ponto de vista da contribuição para a sociedade. Eu digo sempre, às vezes os planos de governo ocorrem sem a UES estar presente. Uma das lutas que nós teremos é justamente colocar os serviços da UES em prol do Estado. Eu tenho certeza absoluta que a UES poderá contribuir muito para erradicar a miséria que existe no Estado do Ceará. Professor, eu tenho 70 anos de idade e não estou nem sequer cogitando em pensar que eu vou me aposentar. Isso. E porque eu acho que é nessa fase agora que eu estou aprendendo cada vez mais. E certo, e quero aprender mais ainda. Eu tenho como exemplo o grande arquiteto brasileiro que tem 103 anos e ainda continua fazendo, né? Oscar Niemeyer, fazendo projeto, diz que vai fazer aquilo ali. E porque quando o professor está naquela fase absolutamente maravilhosa, ele precisa realmente se aposentar, ele não poderia contribuir para a juventude, não? Isso, às vezes, Jonas, eu acho super importante. Eu fiz meu pós-doutoramento na França, meu orientador, ele tinha 96 anos de idade, trabalhava na Universidade de Paris, morreu dando aula e jamais se pensou em jubilar um professor porque tem 70 anos. Nós chamamos muito isso, por isso que eu acabei dizendo, eu tenho 65, só tenho mais 5 anos. Porque o senhor disse isso, eu fiquei preocupado. Efetivos, né? 4 anos para a reitoria, mais 1 ano trabalhando lá na UES. Se a gente imagina que com 70 anos você aprendeu a viver e até tem uma série de dizeres populares e até poéticos, né? Jean-Paul Sartre é um deles, que diz o seguinte: a função do tempo é matar-me e a minha matá-lo, nada melhor, estamos entre assassinos. Você vai dormir com 86.400 segundos, quando é à noite, zero. Não leve nada porque você não pode gastar. É a poupança que não tem sentido guardar para o outro dia. Então, faça o melhor. Então, eu vou aproveitar esse período de rejuvenescimento, pelo menos espiritual, para colocar justamente essa imagem de acabar com essa ideia de que o tempo ele é importante, né? Mas até um determinado ponto você poderia e poderá ajudar da seguinte maneira: assim, eu sou velho, tenho uma experiência, né? Galguei o tempo, né? E esse tempo me ensinou a viver, me ensinou até compreender melhor as hipóteses, porque o pesador vive de hipóteses, e aí a gente não poderia jamais imaginar que uma pessoa que tem uma experiência de sala de aula, de administração, não possa colocar tudo isso em prol dos jovens. Isso. Que esse respeito poderia ocorrer como já ocorre em países desenvolvidos. Você não é proibido depois dos 70 anos, você não pode com 70 anos dar mais aula, você poderá até voltar a dar aula se você for com um professor visitante, alguma bolsa, mas a própria universidade lhe proíbe de fazer isso. Quer dizer, nós temos que resgatar esses professores que estão ainda com uma pujança muito grande para a produção de conhecimentos e inseri-lo nesse projeto de transferência de tecnologia, por exemplo. O Peter Drucker, quando fez 90 anos, ele disse: e agora o que é que eu vou fazer com o restante dos 50 anos da minha vida? E com o aumento da tecnologia e da medicina, os cientistas dizem que quem vai viver 800 anos já nasceu. O senhor acredita que nós vamos viver cada vez mais? Cada vez mais. Olha, nós temos um trabalho de pesquisa, que foi até bom você falar nisso. Nós estamos trabalhando com a Evidência, que é uma farmácia de manipulação aqui em Fortaleza, e tem a doutora Dinalva, que além de diretora técnica da Evidência, ela está desenvolvendo uma tese com hormônios bioidênticos. Esses hormônios anti-envelhecimento, para reposição hormonal, para climatério, para problemas hormonais, especificamente em algumas coisas através da pele. Hormônios bioidênticos, você simplesmente aplica na pele e ele vai receber, a pele vai filtrar e vai dizer o seguinte: nós necessitamos apenas desse quantitativo, sem gerar nenhum problema de ordem colateral. E isso aí faz com que se pense que nós tivemos uma palestra, uma pessoa da endocrinologia da Universidade Federal do Paraná,
mostrando que a esperança de vida no ano 2050 será de 150 anos. 150 anos. Ela já mostrou que esses hormônios anti-envelhecimento, principalmente, deverá ser a grande linha de pesquisa do mundo. É o prolongamento da vida. Não prolongamento por prolongar, mas com qualidade de vida. Porque uma coisa é você ver uma pessoa, como eu vi lá na conferência dela, com 102 anos, sendo um atleta. Né? Aí eu lhe pergunto, será que realmente, no momento em que o organismo, as células começam a denegrir um pouco a sua função, a parte fisiológica, e você artificialmente coloca à disposição desse seu organismo os hormônios que estão carentes, será que você realmente não rejuvenesce? Com certeza você rejuvenesce. Agora você começa a morrer quando nasce, né? Pronto, você começa a morrer quando nasce. Exatamente. Então eu acho que a grande esperança será realmente a expectativa de uma vida de em torno de 150 anos no ano 2050. Está muito próximo. E trabalhando, né? Trabalhando. Trabalhando E produzindo. Doutor José Ferreira Nunes, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui no programa Destaque, e o senhor tem 1 minuto para as considerações finais e para dizer o que não conseguiu dizer aqui, colocamos sempre à disposição. Quando o senhor for reitor da universidade, eu quero ser o primeiro a fazer uma entrevista para falar dos seus planos. Será um prazer voltar, Jonas, mesmo porque eu acho que esse programa da FGF TV, ele é importante porque coloca para a sociedade justamente aquilo que a academia às vezes tem e não consegue justificar para a sociedade. Eu acho não só da importância, mas dizendo a você também que eu, como reitor, se Deus quiser, eu terei um grande amparo para justamente colocar não só os serviços da UES, mas também toda a disponibilidade que nós teremos, como a Rede Nordeste de Biotecnologia e outros programas importantes, não só para o Ceará, mas para o Nordeste. Então, eu gostaria realmente de agradecer e parabenizá-lo pelo nível do programa. Ok, agradeço muitíssimo a sua presença aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa e também é exibido através do nosso portal no youtube.com/FGFIES. Este e outros programas gravados e produzidos na íntegra aqui no canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.